falando sobre essa fala ridícula do Pedro Bial. Primeiro ele fala que nunca torceria pelo Flamengo, então eu vou dizer o seguinte, ô Bial, você é tricolor, não espero mesmo de nenhum tricolor que torça pelo Flamengo. Agora, bate na boca antes de você falar do Flamengo, cara. Né? Tá sumido aí, né? Deu uma sumida, ele tá querendo aparecer de novo falando do Flamengo, você sabe que o Flamengo tem muita audiência, aí você quer falar do Flamengo? Cara, vai à luta, velho. Cuida do teu Fluminense, torce pro teu Fluminense, esquece o Flamengo, velho. Para de falar causada, de falar besteira, de falar absurdo. E outra coisa, né, eu vou deixar o Mauro César te responder na S1 Live. Galera, quem não é inscrito, se inscreve lá na S1 Live. O Mauro também tá lá, né? Cara, eu vou deixar o Mauro César te responder, que o Mauro César deu uma resposta espetacular pro Pedro Bial. Porque o Pedro Bial falou que o Flamengo é um time populista, né? E o Corinthians é um time popular. Um é populista, o outro é realmente popular. Sabe de porra nenhuma, cara. Não sabe de porra nenhuma. O que você sabe de... Primeiro, cara, vai estudar, velho. Vai estudar, né? Porra, eu já achava fim de carreira um cara que é jornalista correspondente, que eu também estou aqui fora do Brasil pela Placar, jornalista correspondente, e o cara voltar para ser, porra, Big Brother, para apresentar Big Brother. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, tem coisa mais fútil do que Big Brother? Eu respeito quem gosta. Mas, pô, vamos ver o que o Mauro César fala para esse jornalista, né? O Pedro Bial. Agora tá virando, é mais um anti agora, né? Agora quer aparecer falando do Flamengo também. Vamos lá. É um clube populista. Populismo é uma palavra utilizada em tom pejorativo, tá? Quando as pessoas falam, aquele cara é um populista, político populista, tá? É um termo que passa uma ideia de que é um político demagogo. É um demagogo, né? Então, quando alguém fala que o Flamengo é populista, tá falando uma besteira muito grande. Faz sentido falar que a origem do Flamengo não é um clube popular. Não era mesmo, não. Como o Fluminense também não era. O Flamengo era um clube de remo ali da Zona Sul. Time dele, Fluminense. Não era um clube popular. Mas o Flamengo virou um clube popular. Virou. No momento que ele passa a ter futebol, ele nasce do remo, e que um fenômeno acontece que vocês nunca vão conseguir explicar. Vocês que eu falo, vocês que se preocupam com isso, que aquele não é Flamengo. O Flamengo é uma força da natureza mesmo. A popularidade do Flamengo é um negócio que não se explica. Ah, porque a Rádio Nacional, porque não sei o quê. Pois é, a Rádio Nacional transmitia Flamengo contra Flamengo. Por que a Rádio Nacional transmitia João Flamengo e Madureira e as pessoas não passaram a torcer pelo Madureira? Perfeito, Mauro. Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Bom Sucesso, São Cristóvão, Olaria. Por que Flamengo? Foi dito aí numa entrevista, vou nem citar. Quem quiser que procure. Chamar o Flamengo de populista, palavra inadequada, partindo de uma pessoa que eu considero uma pessoa inteligente, acho lamentável. Profundamente lamentável. Falar mal do Flamengo. Lamentável. Criar narrativas de que o Flamengo é o vilão, é o malvadão de fato, e não apenas a brincadeira dos torcedores, engaja. Inventar uma falta num gol do engaja Flamengo, mesmo. engaja. Tô falando sério. Pessoas que vivem no futebol e não entendem a dinâmica de um jogo de futebol. Entendem que tudo é falta, tudo é pênalti, porque tem também a Tá falando do Juca Kfouri também. Não vi o jogo, mas estão dizendo que o Flamengo foi beneficiado. Eu vou nessa. Eu não vi o jogo, hein? Mas vou dizer que o Flamengo Juca foi Kfouri, beneficiado. aí ó, Isso vai pau beneficiar. nele. Se eu sou alguém quase insignificante falando de futebol, porque ninguém leva a sério o que eu falo, porque as opiniões que eu tenho são muito ruins, muito rasas, não tem profundidade, são teses de estapafúrdia que eu consigo bolar, que eu não sou bom falando de futebol, eu vou pro engajamento. Qual é o engajamento que eu vou? Eu vou nesse caminho. E é isso que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Juca Kfouri, Pedro Bial, é assim que eles estão fazendo, né? O Juca Kfouri de falar que o Flamengo venceu com gol irregular. Pô, cara, com falta no gol. Que vergonha. Que você... Meu irmão, bate na boca, vai falar do teu Corinthians, vai falar do que você quiser, vai falar de política, que você gosta muito. Pô, pelo amor de Deus, o Mauro César foi muito bem, cara, tanto com relação ao Bial, né, quanto com relação a esse Juca Kfouri, cara. A esse Juca Kfouri que insiste em atacar o Flamengo, né? Insiste em atacar o Flamengo. Agora o Pedro Bial é mais um que quer engajamento. Boa, Mauro, é isso mesmo, quer engajamento falando do Flamengo. Ah, mas vocês estão dando o que ele quer. Não é que eu e Mauro César estamos dando o que ele quer, não. Deus, lá ele, né? Lá ele. Não é que a gente está dando o que ele quer, não. A gente está criticando esses sujeitos que usam o nome do Flamengo. E a gente precisa ter o direito de criticar e de falar esses absurdos que falam. E falou besteira. Ó, trazer então essa informação do Marcelo Canela, Canela na rede, né? Crédito aí já dado direitinho, né? Richarlison não vem mais, ele postou, devido, né, à péssima repercussão nas redes sociais com a divulgação do interesse do Felipe Luiz no Pombo. Internamente a diretoria do Flamengo já decretou que o atacante não será mais opção na janela do meio do ano, tá? Então ele até o Canela trouxe essa informação falando que o Richarlison não vem mais, brincando com aquele meme meu, ela não vem mais. E aí, essa informação chega e os torcedores do Flamengo, óbvio, né, reagem a essa informação, já que muitos dos torcedores do Flamengo não queriam, né, que o Richarlison viesse. Até cara, ele não tem identificação nenhuma com o Flamengo, né, é um jogador que
apesar de estar nesse perfil que o Felipe quer e que o Felipe gosta muito e quer a contratação dele, o Felipe, inclusive, segundo o Pilhado, né, tem aí a palavra do Richarlison, que no Brasil, se ele voltasse, ele dava prioridade ao Flamengo. Então a gente tem essas situações todas, mas a notícia é que o Flamengo não vai contratar mais o Richarlison, segundo o Marcelo Canella na Rede, pela rejeição da torcida, assim como o que aconteceu com o Mickey Johnston, não sei se lembram, o atacante irlandês, que o Flamengo ia contratar e acabou desistindo por causa da rejeição enorme da torcida do Flamengo, até pelos números que ele tinha, né? Então, olha só, comentário aqui da Carla Gianni, pelo amor de Deus, gente. O Hélio Miller, graças a Deus, amém. O Jonathan Silva, coraçõezinhos e um positivo. O Reinaldo Silva, Marcos Leonardo melhor. O Gabriel Henrique Silva, tem centroavantes muito melhores no mercado, é só procurar. O professor Claudinei, parabéns, presidente BAP. Olha aí, e positivozinho mandando para o BAP. Carla Gianni, ele não. Alain Miguel 552, glórias. O André IMV, não gosto do Richarlison. O Gold Manissim, graças a Deus, amém. O Fábio Gonçalves, Marcos Leonardo não serve para o Felipe Luiz, mas o Richarlison serve. Então os torcedores criticando muito o Richarlison, a decisão do Felipe Luiz. Na verdade, o que o próprio Felipe falou é que não é ele que escolhe, né? E que ele tem que botar o time para jogar com o jogador que a diretoria escolher. E inclusive a informação que a gente tem é que o Felipe não vetou, tá? O Marcos Leonardo. Ele prefere realmente o jogador de mobilidade, um jogador com um perfil diferente do Richarlison, Caio Jorge e tudo mais, tá? O pessoal avisando na Série B tem os melhores e mais baratos que o Pombo. O outro aqui falando, Richarlison só vive lesionado, pô, isso vai atrapalhar muito. Não, pelo amor de Deus, não pode vir. Realmente, os torcedores estão rejeitando muito, tá? O Fabiano Corrêa não queria o Pombo no Mengão. Não, pelo amor de Deus, Pombo não, tá? O Fabrício de Moura, faz isso não, hein? O cara é vascaíno e o Marcos Leonardo São Paulino, tem outros atacantes. Então, a galera até pedindo para não vir. O Júnior Bravin, nem de graça, tá? O Mid 10 Souza, Deus nos livre disso, a torcida do Flamengo odeia esse cara e o Flamengo vai trazer ele? Não, pelo visto não. Pela informação do Canella aí, rejeitado, tá? A rejeição fez com que eles desistam, tá? Agora, pega os números das 2 últimas temporadas dele, não tem 10 gols em 2 anos. É verdade, gente. É complicado isso aí, né? Tem que avaliar isso tudo. Triste, terrível, né? Uma vergonha absoluta que o Tite, mais uma que o Tite fez, né? E aí, cara, não tem explicação, não tem a menor, desculpa isso. Isso não tem desculpa, velho. Não tem explicação. Ô Tite, o que você fez não tem perdão, tá? O Tite saindo lá no jogo do Cruzeiro, um menino com a camisa do Flamengo, menor de idade, tá até o rosto coberto na imagem, foi pedir uma foto com o Tite. O Tite olhou para a cara do garoto e falou, não, Flamengo não. Flamengo não. Ele negou uma foto para uma criança, velho. Ele negou uma foto para um menor de idade com a camisa do Flamengo. Ele que teve passagem pelo Flamengo, ele mandar uma dessa, Flamengo não. Quem é você, velho? Quem é você para falar isso, porra? Quem é você, rapaz? Que falta de respeito com um garoto, que falta de respeito com o Flamengo, rapaz, que você já treinou, independente da porcaria que foi e da forma que saiu. Que falta de respeito. Flamengo não? Flamengo não? E negar uma foto para um garoto? Tá de sacanagem, cara. E se não fosse garoto também, se fosse um adulto? Eu nunca neguei uma foto. Olha aqui, eu sou acompanhado na Placar e aqui no canal por torcedores de todos os clubes. Saio com a minha esposa, às vezes a gente está aqui, vocês sabem que eu estou morando aqui, né, na Flórida, pelo menos até depois da Copa do Mundo. Depois eu não sei para onde que eu vou, se eu volto para o Brasil. A gente não sabe, a gente não tem... Eu sou um cidadão do mundo. Cara, cansa de estar ali no Disney Springs, passeando, aí tem a loja do Pelé, de produtos oficiais dos clubes e tal. Cara, sempre tem torcedores de outros clubes ali, a galera me para, porra, pede para fazer foto. Cara, nunca que eu ia falar, tá com a camisa do Palmeiras, tá com a camisa do Corinthians, tá com a camisa do Vasco. Cara,
Cara, é porque a pessoa te assiste, é que a pessoa te reconheceu, que seja de um meme, que seja do que for, mas você tem que respeitar, cara, você tem que fazer a foto. Você só tem salário milionário, Tite, por causa da audiência do futebol. Respeita o torcedor, velho. Respeita o torcedor, tá? É isso. Tá dado o recado. Falta de respeito, cara, com o Flamengo e com o torcedor. Tamo junto, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui. Ah, peraí. Vou mostrar aqui. Eu não mostrei, né? Eu não mostrei. Acabou que eu falei da cena, mas eu não mostrei. Olha aqui. Olha aqui. Era um garoto ali com a cara coberta. Não, Flamengo não. Não, Flamengo não. Flamengo não, né, Tite? Segunda vez que eu bato palma pra você negativamente. Saiu o gol, né, Tite?